Criatura no poço. Havia um velho poço na casa dos meus avós. Ele havia sido cavado pelo meu avô, pois quando eles haviam acabado de se mudar para lá, não havia água. E meu avô tinha esperanças de encontrar água cavando esse poço, mas nunca saiu uma gota de lá. Pelo contrário, quando meu avô colocou algumas tábuas lá em cima, os animais começaram a aparecer mortos. Alguns até sumiam, e as tábuas sempre estavam fora do lugar, como se alguém de dentro tivesse as arrancado. Mas minha avó dizia que havia visto que uma criatura magra e branca havia saído de dentro dele. Meu avô nunca acreditou na história, e por alguma razão meu pai nunca soube dela. Mas minha avó costumava assustar eu e meu irmão contando a história dessa criatura. Quando estávamos lá na casa da minha avó, a gente resolveu fazer uma brincadeira. Queríamos ver essa criatura, que se parecia com um reiki. Então pedimos para acampar fora. Meus pais não deixaram, mas acampamos mesmo assim. Colocamos um pedaço de bife cru em cima daquelas tábuas no poço. E fomos para a cabana. Meu irmão dormiu rápido. Depois que meu irmão dormiu, comecei a ouvir barulhos de tábua. Eu chamei por ele e pedi para que ele ficasse em silêncio e escutasse, mas o barulho cessou. Depois de alguns minutos, ele achou que eu estava brincando. E saiu da cabana. Eu corri atrás dele pedindo para que voltasse. E ele me deu um susto, pois havia se escondido atrás dela. Em seguida, fomos até o poço. O pedaço de bife havia sumido, mas as tábuas estavam no mesmo lugar. Curioso, ele tirou elas e olhamos para o fundo do poço. Lá estava ele, aquela criatura branca, magra e horrível, que estava comendo alguma coisa. Ela olhou para cima e assim que nos viu, pulou direto para nós e puxou o meu irmão para baixo. Eu caí no chão e comecei a gritar desesperada até que meus pais apareceram. Chamamos o resgate. Meu irmão havia quebrado um braço e estava cheio de arranhões, mas poderia ter morrido. Meu pai não acreditou na nossa história, mas no dia seguinte resolveu preencher aquele poço. Acredito que o poço estava conectado com cavernas, por isso aquela criatura conseguiu chegar até lá.